Fala pessoal, eu sou o professor Daniel e a aula de hoje vai ser sobre conjunto dos números inteiros. Mas inicialmente, antes desse conjunto, tivemos o conjunto dos números naturais, que são eles: o 0, 1, o 2, o 3, 4, o 5 e assim sucessivamente, ou seja, são infinitos. Esse conjunto é um conjunto representado pela letra N. Ele surgiu com o objetivo de contar objeto, enfim, contar qualquer coisa. Logo depois, houve a necessidade de criar um conjunto dos números inteiros, que além do conjunto dos números naturais, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, também abrange dos números negativos. E então, vocês sabem o que são números negativos? Provavelmente vocês já ouviram falar deles em alguma situação do nosso dia a dia. Por exemplo, nas temperaturas, vocês já devem ter escutado na TV ou em jornal algum repórter falando que tal país a temperatura é 28 graus Celsius ou menos 5 graus Celsius. Se você não ouviu, fica agora com um pequeno trecho de uma reportagem que aconteceu aqui mesmo no país. E quero que vocês prestem muito atenção na reportagem. Tá caindo neve aí, ó. A onda histórica de frio que chegou à região sul nesta semana provocou neve e o registro de temperaturas abaixo de zero ao longo da noite de ontem e madrugada de hoje em cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com índices ainda em declínio em alguns locais, registros do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, indicaram temperaturas próximas a menos 5 graus Celsius em São Joaquim, Santa Catarina, e menos 8 graus Celsius em Bom Jardim da Serra, também Santa Catarina, duas cidades com registro de neve. Em Urupema, Santa Catarina, os relógios de rua marcavam menos 6 graus Celsius na manhã de hoje. Um consolidado do site Clima Tempo, com as temperaturas aferidas às 5 horas da manhã pelo INMET, indicam temperaturas abaixo de zero em outras cidades da região. Notaram que na reportagem falaram em temperaturas abaixo de zero e em números negativos? Mas afinal, como assim temperaturas abaixo de zero, números negativos? Então, vejamos aqui nesse exemplo desse termômetro que a temperatura caiu tanto que chegou a zero e foi além, ultrapassou o zero, entrando nos números negativos. O que dá para perceber que quanto maior a temperatura, mais calor faz. Então, quanto menor a temperatura, mais frio faz. Então, quando dizemos temperatura abaixo de zero, isso quer dizer que ele chegou a valores menores que zero. Isso quer dizer que o menos 1 é um número menor do que zero. Menos 2 é um número menor do que zero. Ou seja, qualquer número negativo é inferior a zero. Observe que o conjunto dos números inteiros surgiu justamente para abranger tanto os positivos como os negativos. Vejamos aqui o conjunto de números inteiros, que também é representado pela letra Z. Representando esse conjunto na reta numérica, já conhecemos os números positivos, que temos o 0, 1, o 2, o 3, 4, o 5, o 6, o 7, o 8, ou seja, é infinito. Nesse sentido aqui, é o sentido positivo. É o sentido positivo. Aqui a gente temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim sucessivamente, ou seja, infinito. Desse lado aqui, temos
sentido negativo. Então, sentido positivo, né? Sentido positivo são os números maiores que zero. Sentido negativo são os números menores que zero, ou seja, aqueles números que a gente vimos no termômetro, que são os números abaixo de zero, que está sendo representado aqui em uma reta. Esse conjunto ele pode ser representado dessa seguinte maneira. Infinito, aí vem um -5, -4, -3, -2, -1, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, infinito. Então, esses é o conjunto dos números inteiros. Dentro desse conjunto, temos os sucessores, antecessores, os números opostos. O que são os números sucessores e antecessores? Vamos lá. Eu tenho aqui o 4. O número que está à sua direita, que é o 5, o 5 ele vai ser sucessor ao 4. E o número que está à sua esquerda, ele vai ser antecessor. Ok? À direita do número, sucessor. À esquerda, antecessor. Então aqui, ó, tem o -2. Quem é o seu sucessor? O seu sucessor está à direita. É o -1. Quem é o seu antecessor? O antecessor está à esquerda. É o -3. Certo? Vejamos agora o que é um número oposto. Vejamos. Temos aqui o 3. A distância de 3 até chegar ao 0 é quantas unidades? 1, 2, 3. E de 0 até chegar ao -3. Quantas unidades? Também 3. Então, dizemos que o -3 e o 3 são opostos. Ou simétricos, né? Quer dizer que eles têm a mesma quantidade de unidades entre eles. Então, 3, o oposto de 3 é o -3. O oposto de -2 é o 2. O oposto de -4 é o 4. Voltando aqui para a reta, além dos números opostos, podemos observar o módulo de um número inteiro. Também é conhecido como valor absoluto. O que significa isso, o módulo de um número inteiro? Vai ser a distância desse número até o 0. Vejamos. Aqui eu tenho o módulo de -3. O módulo ele é representado por essas barrinhas. Vejamos onde fica o -3 na reta. Temos o 0 aqui, o -1, o -2, o -3. Então, observe que do -3 até o 3, temos 3 unidades. Então, o módulo desse número é exatamente isso, a distância desse número até o 0. Então, dizemos que o módulo de 3, ou o valor absoluto de 3, é o 3. 3 é a distância do -3 ao 0. Vejamos agora o módulo de um número positivo. Temos aqui o módulo de 4. Ou pode ser o módulo de mais 4. Ok? Então, o número positivo ele pode vir tanto acompanhado do sinalzinho de mais, como não. Então, vejamos aqui na reta. Onde é que está o 4? 1, 2, 3,
4. Então, ó, vemos aqui que o sinalzinho de mais não acompanha, mas se eu quiser colocar, não tem problema nenhum, ok? Então, o módulo de 4 é o quê? É a distância do 4 até o 0. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, o módulo de 4 é 4. Certo? Então, o valor absoluto, ele nunca se dá em número negativo. A distância se calcula em positivo. Por isso que a distância de menos 3 é 3 positivo. Então, só para fixar, eu tenho um módulo aqui de menos 5. Quanto é que vai ser? Vai ser o próprio 5, sem um sinal negativo. Porque vai ser a distância. Aqui, ó. Menos 4, menos 5. Vai ser a distância do menos 5 até o 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ok? Espero que tenham entendido e até a próxima.